Hoje eu estou aqui com a Laís e ela vai contar um pouco a história de vida dela, o país que ela mora, há quanto tempo. Conta um pouquinho de você, Laís, pra gente. Tudo bem? Eu sou a Laís, eu tenho 27 anos e atualmente estou morando aqui nos Estados Unidos. Eu cheguei aqui em março desse ano, então é recente, faz 8 meses que eu estou aqui, mas como é uma mudança, tudo, o estilo de vida parece que já faz uma eternidade, é um turbilhão de coisas, e eu estou adorando morar aqui, está sendo uma experiência, assim, surreal. E o que que te fez decidir? Então, eu sempre tive o sonho. Eu tinha um amor assim incondicional pelos Estados Unidos, especificamente em Orlando, que é onde eu tô morando hoje. E eu casei e eu dividi esse sonho com meu marido, porque não era o sonho dele. Ele não tinha vontade nem de sair do Brasil, quem dirá vir para os Estados Unidos. Então, desde muito novinha, quando eu vim aqui pela primeira vez, que eu tinha 14 anos, eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, um dia eu vou morar aqui. E desde então, toda vez que vinha turismo, a passeio, eu voltava chorando, assim, com uma dor no peito, e falava assim, eu quero tanto morar aqui, quero tanto morar aqui. E daí eu compartilhei esse sonho com meu marido, ele super topou, mas ele colocava na minha cabeça assim, não, é impossível a gente ir embora para os Estados Unidos, porque é o país mais difícil para migrar, ficar legalmente, desista, ele falava assim. E daí eu não desisti, eu ficava perturbando a vida dele todos os dias, falando assim, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Até que nós contratamos uma assessoria para poder ver como que a gente podia vir embora e tudo, e a gente encontrou um tipo de visto que a gente poderia vir, e daí ele encarou e falou assim, não, então vamos tentar, e foi isso. Aí a gente se preparou por 3 anos para poder vir para cá. Bacana. Então temos duas questões aí, né? Que acho que muita gente passa, que é a questão como migrar de uma forma legal, Uhum, porque tem pessoas que não têm e nem sabem das possibilidades, né? E com também certeza. quando o cônjuge ou o parceiro não compartilha do mesmo sonho. Então me fala um pouco como foi, como que você convenceu, de que forma que isso foi ocorrendo aí na vida de vocês como um casal. Então, foi assim, teve a pandemia, né? Acho que a pandemia foi um divisor de águas para muitas pessoas. E quando começou aquele negócio de ter que trabalhar home office, porque o meu marido ele é TI, então já tem um leque um pouco maior, né? Já é mais fácil, digamos assim, para ele. Então, quando ele entrou na pandemia, ele teve que começar a trabalhar remoto. E quando ele começou a trabalhar remoto, ele viu que as possibilidades eram inúmeras, porque ele não precisava estar de fato fixo lá, indo presencialmente todo dia. Então, isso já abriu assim um pouco, né, o leque dele. E conforme ele foi passando, ele migrou, ele trabalhava para o Brasil e ele foi convidado a trabalhar para uma empresa aqui nos Estados Unidos. Então, a nossa vida mudou quando ele já começou a ter um contato com o trabalho aqui. Aí eu falava assim para ele, ai, pede para transferirem você, fala que você quer ir embora. Daí eles não faziam essa opção, eles não eram sponsor, né? Porque quando você vem a trabalho, né, você precisa de um sponsor. Eles não faziam essa opção. Aí eu fiquei bem chateada, mas tudo bem, né? Vida que segue. E eu cheguei e falei para ele, assim, o nome do meu marido é Alan, eu falei assim, Alan, a gente vai embora. Ó, faz esse curso aqui que diz que te ensina a trabalhar nos Estados Unidos. Foi bem assim, sabe? Essas coisas que aparecem no Instagram, eu tava desesperada. Aí ele falou assim: não, não vou fazer nada. Aí eu comprei o curso e falei: você vai fazer, faz aqui, faz aqui, faz aqui. Porque a chamada era com TI, porque eles chamam muito, né? O pessoal de tecnologia tá em alta. Eu sou arquiteta, então, assim, era mais complicado para mim, porque envolve mais burocracias. Não que TI seja muito fácil, mas, né, tem uma facilidade, assim, por conta da profissão. Então, daí ele fez, e nesse curso ele conheceu um rapaz que falou bem assim, você tem um perfil de carreira para o visto EB2, que é o nosso visto, que é o visto que traz pessoas profissionais, né, qualificados para os Estados Unidos. Daí a gente começou a pesquisar, porque até então, na minha cabeça, ou você vinha como investidor, que aí é um preço muito alto para o brasileiro, ou você vinha transferido. A gente não sabia das outras possibilidades de visto, que, assim, são inúmeras, né? Então, aí a gente começou a pesquisar mais sobre esse visto e saber mais. Fiquei 1 ano pesquisando. Então, da pandemia até ela acabar, eu fiquei 1 ano, assim, porque a gente não encontrava muitas informações na internet.
E tudo era muito novo, né? Eu fiquei um ano pesquisando até que aí a gente decidiu contratar uma empresa de advocacia que trata lida com essa parte de imigração. E daí entramos com o processo em 2022. Só que ele é um processo longo, tem várias etapas, e daí, conforme você vai passando e vai passando, daí as suas prioridades e a sua cabeça, você tem que treinar muito a sua cabeça. Eu desenvolvi ansiedade, eu tive crise de ansiedade durante esse processo, porque assim, você entra num mar em aberto, tudo cego, tudo é novo, né? E conforme vai passando, e é como depende do governo americano e de outras coisas, você fica ali num limbo, né? Ai, vai dar certo, não vai, e demora, e você protocola e fica aquilo. Então, assim, foi um processo árduo, foi complicado, mas graças a Deus deu tudo certo. E eu acho, assim, que foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Nossa, que legal, Laís. É. Foi, foi muito tempo, né, para conseguir de forma legal. Isso. Também de mostrar para o seu marido a possibilidade que vocês poderiam ir, né, deixar Uhum, ele isso. seguro, né? Sim, Então, tudo é. foi calhando aí, né? Porque a pior parte, eu digo que foi convencer ele nessa questão de, assim, ele não queria vir de forma ilegal. Ele queria vir com tudo certo, para não ter nenhum perrengue, e mesmo assim, às vezes a gente tem um perrengue ou outro, porque é inevitável, mas, assim, tudo que a gente pôde fazer para vir com uma forma mais tranquila, a gente conseguiu, porque nada paga isso. Assim, você vinha, assim, você já vai enfrentar muitas coisas, que é mudar de país, uma língua nova, pessoas novas, é você por você, né? E no caso, como somos só nós dois, não temos filhos ainda, então a gente pensava muito nisso. Uhum, bacana, que legal. Laís, para quem está assistindo nós, né, que são brasileiros, que talvez esteja passando pelo mesmo processo que você, e que desenvolve aí nesse meio tempo crises de ansiedade, Uhum. angústia, como que você enfrentou, né? O que que te motivava, o que que te dava forças? Como que foi essa parte emocional para você nesse processo tão longo? Então, a minha parte foi muito difícil, porque eu, de fato, eu desencadeei a ansiedade e os sintomas dela estavam bem visíveis no meu corpo. Eu engordei, eu comecei a ter escamações na pele, tudo isso por conta do psicológico, né? Então, eu tive acompanhamento médico, e a gente estava numa fase ali que, enquanto você está ali, você fica pensando, eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho que viver, eu tenho que fazer tudo, e tenho que esperar, e é um incerto. Então, com o acompanhamento médico, a minha médica recomendou eu pegar um cachorrinho, para eu ter com que eu me ocupar, né, além de fazer a terapia, tudo, e foi o que a gente fez. Eu peguei um filhotinho, que é a nossa cachorrinha, a Betina, e ela me ajudou muito a lidar com tudo isso durante o processo. Ah, Claro que que a gente tinha, né, legal. o nosso foco maior, que era vir embora, mas ela me ajudou muito, porque daí eu tinha com que me preocupar a mais, porque a minha cabeça era só Uhum. processo, processo, processo. E como a gente não tem uma rede de apoio, digamos assim, só nós estamos passando por esse processo, só a gente sabe o que a gente está vivendo. Não dava para sentar, sair com as amigas e conversar, isso, porque, sabe, elas até tentavam, claro, mas ninguém entende a fundo o que você está passando, a não ser que você esteja nesse processo. Então, assim, eu digo que o apoio médico, a terapia e a cachorrinha foram essenciais. E, assim, eu já vi resultados, era um dia de cada vez. A atividade física também ajudou muito, porque daí eu voltei ao meu peso, né? Porque eu engordei mais ou menos uns 10 quilos nesse processo. Então, porque não sei com os outros, mas a minha ansiedade é comer. Da ansiedade que se faz, Uhum. comer, 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 comer. A gente fica quentinho, né? Fala que é a comida do conforto. Então, assim, nossa, passei por um dia estressante, vou pedir uma pizza. Então, isso dava muito frequente. Então, assim, acabei engordando. Aí eu entrei na atividade física, terapia e a cachorrinha. Foram isso. Legal, bom.
quando você fala que a ansiedade você começou a perceber mais no corpo, né? E que cada um, né, tem uma forma de. A ansiedade se manifesta no corpo através de uma série de sintomas, né? Físicos ou, enfim, cada um vai reagir de uma forma, né? Conforme Isso, cada com um tem a sua. certeza. Todos somos ansiosos no mundo de hoje, mas cada um sente de uma forma, né? Sim. Betina, você pegou ela aí ou você já tinha ela no Brasil e foi com ela aí? Não, eu peguei ela no Brasil, porque foi durante o processo, né? A gente entrou no processo em 2022, mas a gente só veio de fato em 2025. Eu peguei ela em 2023. Ah, tá. E foi tranquilo para ir com o pet? Então, é uma burocracia também. Daí era mais uma coisa que eu tinha que pensar, mas É. assim, foi mais para frente, daí já foi mais tranquilo. Mas é um pouco burocrático, porque eu não sei ao certo, mas se eu não me engano, o Brasil ele está numa lista epidêmica. Então, nossos cachorrinhos, além de ter a vacina da raiva, fazer sorologia, quando chega aqui nos Estados Unidos, eles precisam entrar para um aeroporto específico, que é onde tem um veterinário, que vai examinar o cachorrinho, ver tudo, se ele está precisando de alguma coisa, se ele tem alguma coisa, e dar mais uma dose da vacina, que é a famosa quarentena aqui, que eles deixam o cachorrinho. Então você tem que pensar nisso. A gente mora em Orlando, mas a gente teve que vir por Miami, por conta da Betina, para ela ter que ficar lá. Dormimos lá por conta dela, que ela não fica com a gente, ela fica numa clínica. Então, tem esses processos também, e é um processo caro, porque tudo você paga em dólar. Sim, sim, Tem sim. mais isso. Deu tudo certo. E agora a Betina tá aí com vocês. E você. E agora, sim, se você pudesse ver aí, né, tudo que já aconteceu na vida de vocês, se você pudesse dar um conselho para alguém que está pensando em se mudar, qual seria? O meu conselho é: venham, gente, tenta, porque eu sempre cresci assim, é melhor você se arrepender do que você fez, do que você não fez. Então, se vocês pensam em vir para cá, se é o sonho ou até mesmo de ir pra Europa, pra Austrália, porque tem gente que não quer vir para os Estados Unidos, né, tem outros sonhos, eu super entendo. Se é teu sonho de sair do Brasil, nem que seja por apenas um mês, 6 meses, para você, né, se inserir na cultura, façam. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer por nós mesmos é isso, porque meu pai costuma falar o que quando a gente morre, a gente não leva nada, a gente só leva nossas experiências e conhecimentos. Eu não sei dos outros, mas aqui para nós, os 3 primeiros meses foi um caos, porque você está chegando, daí tem a cachorrinha, ela tem que fazer, todo mundo tem que ter seguro aqui, então ela também teve que ter. A gente teve um problema com ela logo na primeira semana, tive que correr pro veterinário, e Uhum. o seguro não estava válido ainda, então, assim, foi uma loucura. Eu quebrei meu dente chegando aqui, já tive que passar no dentista, bati o carro, sabe? Então, foi, assim, muitas coisas acontecendo em 3 meses. Então, assim, os nossos primeiros 3 meses foi um caos. Fora que tinha que se adaptar, comprar móveis, fazer um monte de coisa, porque quando você chega na casa, tem toda a parte da cozinha, mas o resto é só piso, né? Então, você tem que correr atrás disso. E conforme vai passando, assim, os meses, você vai comprando uma coisa em outra, você vai colocando o seu jeitinho, né, na sua casa, vai decorando. Então, isso acho que ajuda a trazer um pouco mais de, meu, estou em casa. Mas Uhum. o meu marido, por exemplo, ele já demorou mais. Eu costumo falar que, assim, no quarto mês eu já estava adaptada, eu já estava me sentindo americana, mesmo com o meu inglês, assim, quebrado, que eu falo assim, né, que o meu inglês quebrado, mas ele não, ele já sentiu mais. Ele fala que o contato, ele sente falta do contato com as pessoas. Que aqui as pessoas são um pouco mais reservadas, né? Para não falar fria. Porque o americano, quando a gente fala que é do Brasil, eles abrem um sorriso. E assim, eles falam assim, ai, você é brasileiro, que legal. Eles são bem solícitos, assim, bem simpáticos. Mas no dia a dia eles são assim mais fechados, mais reservados. Então, o meu marido sofreu muito com isso, porque ele vinha da rotina dele, que ele saía e conversava com todo mundo e dava bom dia, e aqui não é muito assim. Então ele já sofreu mais do que eu. E passando todos esses meses, eu acho que hoje eu posso falar que eu tô adaptada, mas ainda não 100%.
né? Porque ainda tem muita coisa que a gente está lidando com a mudança, muitas coisas ainda que a gente está trazendo do Brasil que a gente não terminou. Então, ainda não posso falar que estou 100% adaptada, mas, assim, estamos progredindo. Legal. E cada um no seu tempo, né, Laís? Exato. E talvez esse 100% adaptado é difícil nessa expectativa, É. porque você viveu 20 e poucos anos da tua vida em um país, nasceu em um Uhum. país, né? Então, até chegar a esta fase de 100% adaptação, acho que sempre vai ter aí algumas questões. Então, é como lidar e viver de uma forma confortável, tranquila, melhor possível, né? Mas Uhum. igual no seu país de origem, acho que é um Difícil. pouquinho difícil, né? É, difícil mesmo. E vocês construíram amigos, amizades, porque você fala dessa questão do americano ser mais fechado, né? Não é só você Uhum. que fala isso, é cultura deles mesmo, ficar mais na deles, na família, né? Aquela coisa mais Uhum. fechada. É. Mas e os brasileiros aí? Porque são muitos, né? A comunidade brasileira se une, vocês conseguem fazer amigos? Como que é essa Uhum. fase de, né, grupos brasileiros? Então, nós estamos mais ao norte de Orlando, então Ah, não tem tantos brasileiros aqui. O meu bairro, por exemplo, a maioria é americano. Assim, um ou outro é um hispano, mas majoritariamente é americano. Mas a gente fez amizades com brasileiros através do TikTok. Eu entrei lá no TikTok e muitas pessoas, eu moro aqui, vamos ser amigas, não sei o quê. E a gente conseguiu fazer uma amizade com um casal também, que também vieram do Sul, porque eu não sei se eu falei, mas a gente veio do Sul, né, era do Paraná, e eles também, só que eles eram do Rio Grande do Sul, e a gente começou a fazer essa amizade, acho que foi no terceiro mês. Terceiro mês aconteceu muitas coisas, né? boas e Muitas ruins, né? Exato. E tá sendo bem legal, porque também é diferente, né? Como você diz, 20 e poucos anos, a gente tá num país, a gente tá num círculo de amizade, a gente já tem, né, uma base estabelecida. Aí, além de mudar do país, aprender a língua, viver a cultura dele, a gente tem que se abrir e fazer amizades. Que também é um pouco difícil, né? Porque cada um tem o seu trejeito, cada um tem sua personalidade, mas está sendo bem legal. E de fato, o grupo do brasileiro aqui, ele é bem unido, eles fazem muitos eventos. A gente ainda não conseguiu ir em nenhum, porque às vezes é muito longe, porque aqui tudo é meia hora de carro, né? Então, assim, trânsito e a distância, a gente não conseguiu ir ainda, mas eles ajudam bastante e está sendo muito legal. Ah, que bom, que bom. E coincidentemente eles também são do Sul, né? Olha que legal, esse Isso, casal. aham. Bacana. E onde vocês planejam estar futuramente, daqui mais ou menos 5 anos? Aí ou no Brasil? Eu pretendo estar aqui. Eu falo pro meu marido, eu brinco, né? Se eu morrer, você me enterra aqui no jardim. Eu quero ficar aqui. Eu não me vejo assim em outro lugar. É difícil falar, né? Claro que muitas coisas podem acontecer, eu tenho que voltar para o Brasil amanhã. Mas a ideia, quando a gente veio mesmo, é ficar aqui, ter nossos filhos aqui, né? Ter uma vida aqui mesmo. Tá, legal. Bom, Laís, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Tenho certeza que muita gente vai se identificar, né? Se sentir menos sozinha nessa jornada, menos sozinho. Uhum. Né? E para vocês que estão assistindo, se a história da Laís tocou vocês de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo. E se você também está passando por desafios emocionais morando fora, saiba que, assim como a Laís, que faz terapia, pode te ajudar, né, a construir o seu lar interno. Então, Laís, onde as pessoas podem te encontrar? Deixa aí o seu contato, TikTok, Instagram. Eu tenho o TikTok, eu não tô mais postando com tanta frequência, porque, né, a vida aqui tá corrida, mas para quem quiser saber um pouquinho mais da nossa história, ou saber mais um pouco do processo, eu conto lá na minha rede do TikTok, que é by Laís Coliveira.
Se alguém quiser ir lá, me dá um oizinho. Eu sempre tô sempre falando com as pessoas no direct, porque surgem muitas dúvidas, e eu tento sanar todas. O que tiver meu alcance, eu ajudo. Bacana. Muito obrigada, viu? E até Obrigada a você, logo. Carol, pelo convite. Até. Até.